Muitíssimo bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Baroni, falando aqui diretamente dos estúdios do Monster Concurso, cheio de dicas, cheio de matéria bacana para vocês hoje. E hoje a gente fala um pouquinho sobre direito administrativo, sobre a parte de atos administrativos. Uma matéria bem bacana, bem tranquila. Sei que a gente vai fazer assim, um bate-papo bem legal, tirando suas dúvidas, e com certeza vai ser aquela matéria que você vai acertar todas as questões. Antes da gente começar, aquela dica bacana para você é que sigam o Monster nas redes sociais. Aqui estão as redes sociais do Monster. Então pode seguir, tem sempre dica bacana, sempre conteúdo bacana para vocês. E também me sigam nas redes sociais. Meu Instagram está aqui, Professor Baroni, Baroni com E, tudo junto. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre atos administrativos. Bom, primeira coisa que a gente precisa é fazer a distinção entre o que é o ato administrativo e o ato da administração. O ato da administração é todo e qualquer ato praticado pela administração pública, seja ele um ato de conhecimento, seja ele um ato material, seja ele um ato de direito privado e seja ele um ato administrativo. Então, todo e qualquer ato praticado pela administração pública é chamado de ato da administração. Os atos administrativos, por sua vez, eles têm algumas características. Os atos administrativos, eles são aqueles atos que têm por objetivo modificar, criar, extinguir e reconhecer direitos. Então, eles são atos praticados sempre sobre o prisma do direito público. Eles sempre serão atos praticados com a ideia da supremacia da administração pública, da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, a característica dos atos administrativos é que eles são atos que têm por objetivo criar, modificar, extinguir, declarar direitos. A principal maldade que a gente precisa ter aqui é que todo ato administrativo é um ato da administração. Todo ato administrativo é um ato da administração. Mas nem todo ato da administração será um ato administrativo. Por exemplo, nem todo ato da administração ele vai ter por objetivo criar, modificar, declarar, extinguir direitos. A exemplo disso, a gente poderia dar um ato de direito privado. O que seria um ato de direito privado? Seria, por exemplo, a administração pública celebrando um contrato de locação do imóvel de um particular. O contrato que ela vai estar celebrando ali é um contrato de direito privado. O contrato que ela vai estar celebrando ali é um contrato de locação. E nesse contrato de locação, a gente não pode falar que ele se enquadra como um ato administrativo. Até porque a administração pública vai estar numa condição de igualdade com o particular nesse contrato de locação e não numa posição de supremacia. Então, a principal característica dos atos administrativos é que eles são de direito público, eles fazem a administração pública numa posição de supremacia e eles têm por objetivo criar, modificar, resguardar e extinguir direitos. E por óbvio, a administração pública só vai poder fazer isso se ela tiver numa posição de supremacia sobre o particular. Bom, então essas são as características, esse é o conceito de ato administrativo, né? Eles são atos
que são praticados pela administração pública, são de direito público, têm a presença da supremacia da administração pública, a administração pública atuando com supremacia e tem por objeto criar, modificar, resguardar e extinguir direitos. Ok? Entendidos a diferença entre atos da administração e atos administrativos? Então vamos para o próximo tópico, que são as características do ato administrativo. O ato administrativo, ele sempre vai ser praticado pelo regime jurídico administrativo. É o que a gente chamou a atenção. Regime jurídico administrativo, regime jurídico em que a administração pública atua com supremacia. Então, quando cair uma questão para vocês de prova, fica atento nisso, o que seria esse regime jurídico administrativo. É a administração pública atuando com supremacia. Ele produz efeitos imediatos, ou seja, ele não precisa esperar para produzir os seus efeitos. Um momento que a administração pública pratica o ato, ele já começa a produzir os seus efeitos e ele é passível de controle judicial. Calma que a gente vai voltar aqui para explicar isso mais detidamente quando a gente caminhar aqui. Bom, vamos lá, essa aqui é a introdução da matéria. Vamos agora para aquilo que efetivamente cai com força, que está aqui, os requisitos e os atributos do ato administrativo. O que eu preciso entender? O que é um requisito? O que é um atributo do ato administrativo? Cara, para entender isso, a gente precisa ter a imagem de um negocinho chamado prerrogativas e sujeições da administração pública. O que são essas prerrogativas e sujeições? Eu costumo brincar que isso é a regra do Homem-Aranha. Regra do Homem-Aranha o Homem-Aranha não falava assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades? É mais ou menos isso aplicado à administração pública. Por quê? Porque ela está numa posição de supremacia, ok? Ela vai ter grandes poderes, ela vai poder criar, modificar, extinguir, resguardar direitos. Eu preciso entender duas coisas. O que legalmente, já que a gente está falando da administração pública, a gente não pode esquecer em momento nenhum do princípio da legalidade que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública só vai agir, só vai fazer aquilo que está previsto em lei. Então, a primeira coisa que eu preciso, galera, é entender o seguinte: qual é a lei, qual é o elemento prático, o que efetivamente vai dar para a administração pública as condições de estarem de supremacia? O que na prática vai gerar com que ela esteja não numa posição de igualdade, mas numa posição de supremacia? A resposta está aqui. São os atributos do ato administrativo. Os atributos é que vão fazer com que a administração pública esteja nessa posição de supremacia. A presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, imperatividade, e aí vai. Então, primeira regra, quem garante à administração pública os poderes, a condição de estar em supremacia, são os atributos. Aí vem a segunda pergunta. Quem me garante que ela não vai sair utilizando esses poderes, esses atributos à torta e à direita? Quem me garante que ela vai usar apenas para finalidade pública? Aí entram os requisitos. Então, se de um lado os atributos eles estão dando poderes para a administração pública, de outro lado os requisitos estão freando esses poderes. Estão falando o seguinte: olha, você pode praticar um ato administrativo, não tem problema não. Você pode criar, modificar, resguardar, extinguir direitos. Você tem esses poderes aqui para você fazer isso. Porém, contudo, você só vai poder fazer se você obedecer isso aqui. Entendidos? Então, se de um lado os atributos dão poderes para a administração pública, de outro lado, os requisitos é que travam a utilização desses poderes, fazendo com que ela não possa agir a esmo, a bel prazer. Beleza? Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia, Joyce. Vão que vão para cima deles.
Entendidos então a diferença do que são os requisitos e o que são os atributos? Vamos começar falando primeiro dos requisitos. Primeiro requisito de todos, a competência. Qual é a característica principal da competência? A competência, ela sempre decorre de lei. O que é competência? Competência é sinônimo de atribuição. Então quando você falar que é competente, significa dizer que a lei deu para aquele órgão, para aquele agente público, para quem quer que seja, a atribuição necessária para o desempenho da sua atividade. Então, competência decorre sempre de lei. Então, o ato só vai ser válido se praticado por um agente competente. Exemplo, você vai e recebe uma multa de trânsito, quem te deu a multa de trânsito foi um fiscal da vigilância sanitária. Tudo certo? Não, não tem nada certo. Por quê? Porque o agente de trânsito, ele não é um agente competente para o desempenho daquela atribuição. Então, a primeira característica, o primeiro requisito é que todo ato administrativo tem que ser praticado por um agente competente. Sobre o agente competente, vamos lá, vamos anotar aqui no nosso cantinho do rabisco. Então, a competência decorre de lei, é sinônimo de atribuição. Eu posso ter duas características que são maldadezinhas de prova. Deixa eu anotar aqui para vocês. Que é a avocação e que é a delegação. A delegação é quando o agente superior, o órgão superior, transfere sua competência para o subordinado. Então, a delegação, ela ocorre de cima para baixo. A avocação ocorre quando o órgão superior chama para si a competência do órgão subordinado. Por que eu estou falando de avocação e delegação aqui? Fica atento nisso, visualiza isso e vê se isso não costuma cair em prova, vê se isso não é uma maldade. O órgão A, eu já vi muita questão de prova aqui, não é um órgão competente para desempenho de um ato administrativo. Porém, ele delegou ou ele avocou, tanto faz, sua função para o órgão B. E o órgão B, o A é competente para praticar isso, o B não é competente para praticar isso. Então, o que acontece? O órgão B, ele pratica o ato sem ter a competência legal. Porém, ele sofreu a delegação do órgão A, que é o competente. O A é competente, o B não é competente. O A fez a delegação para o B e o B praticou o ato. Esse ato vai ser válido? Sim ou não? Sim, o ato vai ser válido, que apesar do B não ser originariamente competente, ele recebeu a delegação do órgão competente. Então está tudo certo em relação a esse ato praticado. Isso costuma cair bastante em prova, muita atenção. Mesmo que o órgão não seja originariamente competente, se teve avocação ou delegação, ele passa a ser competente para o desempenho dessas atribuições. Beleza? Então vamos lá. Bom, para eu ficar atento aqui, quando eu falo de competência, quais são os vícios de competência? Ou seja, quais são os problemas de competência
que pode levar aquele requisito, aquele ato administrativo, ser invalidado por ter vícios, por ter problema. Basicamente, são dois vícios que a gente pode ter. O primeiro vício é o vício de incompetência. Ou seja, o ato foi praticado por quem não era competência. Por quem não era competência, não. Por quem não tinha competência. Ou seja, quem não teve a competência decorrente de lei. É o exemplo que eu te dei. O guarda, o fiscal da vigilância sanitária me aplicou uma multa de trânsito. Está tudo certo em relação a esse ato administrativo? Não. Ele tem um vício porque o agente que praticou era incompetente. Beleza? E o segundo vício é o vício da incapacidade. O agente público é competente, ou seja, é aquele que a lei deu a atribuição para ele praticar o ato. Porém, ele é competente, mas ele não é capaz. Capaz também não tem nada a ver aqui com o conceito de saber, de não saber, com o conceito de entender, de ser bom. A capacidade não tem nada a ver com isso. A capacidade é estar no pleno gozo das suas capacidades físicas e mentais, principalmente as mentais, para o desenvolvimento da sua atribuição. É o agente público, porém o cara ficou louco. Ele me deu uma multa por não estar flutuando a 15 centímetros do asfalto. Entendeu? Ele tá maluco, ele tá louco. Ele já não consegue distinguir o certo e o errado, está num grau de Alzheimer extremamente avançado. Então, embora ele seja um agente competente, ele não é um agente capaz. E aí eu tenho o vício do ato administrativo. O ato não vai ser válido porque o agente não era um agente capaz. Então, a maldade que você precisa ter, e o que você precisa saber para a prova sobre o primeiro requisito é: 1. Competência decorre sempre de lei. 2. O agente público tem que ser competente e capaz. E 3. Não há nenhum vício se tiver a vocação ou delegação. Beleza? Sobre competência, é isso que a gente tem para falar. Vamos falar um pouquinho, então, agora da forma. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da forma. Bom, basicamente vamos dizer que existem duas formas de eu interpretar a forma. Uma seria uma concepção ampla, e a outra uma concepção restrita. Professor, eu preciso saber isso? Concepção ampla, concepção restrita? Não. Isso aí você não precisa saber ao pé da letra, não. Você precisa saber o que significa, né? A gente só faz essa distinção para ficar mais fácil de entender. O que seria essa concepção ampla? Do que eu estou falando aqui? A forma, na concepção ampla, ela seria o revestimento exterior do ato. O que significa isso? É dizer como esse ato vai chegar até a gente. Ou seja, olha, ele é um ato perfeito, mas ele vai vir como? Ele vai ser publicado? Ele vai ser escrito? Esse ato vai ser um ato que vai ser apenas falado? Então é um revestimento exterior do ato. É como esse ato
vai começar a produzir os seus efeitos. É como esse ato chega até o seu destinatário e até os administrados. Então a primeira... escrevi errado aqui. Revestimo, não. Revestimento. Então a primeira característica que eu vou ter é essa aqui. É o revestimento exterior do ato. Na concepção ampla. Só que não adianta simplesmente eu praticar o ato e fazer, por exemplo, o ato na forma escrita e enfiar numa gaveta. E aí entraria o que seria a concepção escrita, a concepção restrita, perdão, que além da forma, ele teria que observar também as formalidades do revestimento exterior do ato. O que seriam essas formalidades? Ele foi publicado? Ele foi feito no revestimento exterior correto? Ele obedeceu ao princípio da transparência? Então não adianta simplesmente na forma eu falar o seguinte, olha, a forma do ato é o revestimento exterior. É como esse ato chega até o administrado, é como esse ato chega até o destinatário. Beleza, a gente sabe que esse ato tem que chegar até o destinatário, esse ato tem que chegar até o administrado. Então, a forma é o meio como ele chega, é o meio como a administração pública torna isso público. Por outro lado, ele tem que observar, além da forma, as formalidades inerentes à forma. Se é escrito, foi publicado. Se é por um processo administrativo, foi garantido contraditória e ampla defesa. Então, tudo isso é levado em consideração no tocante às formalidades da publicação ou da forma do ato administrativo. Então, a forma é o revestimento exterior do ato, é como o ato chega até o administrado, porém, também levando em consideração as formalidades inerentes à forma. Entendidos? Vamos lá. Vamos para o próximo requisito. Que é falar um pouquinho sobre a finalidade. Finalidade. Finalidade seria... Luiz Gustavo, forma então seria o meio pelo qual o ato foi publicado? Não, Luiz. A publicação é uma das formas do ato administrativo. A forma, só responder a Joyce. Sim, Joyce, a aula fica salva. Luiz, o que acontece? A forma é o revestimento exterior do ato. É o meio pelo qual a administração pública faz com que o ato ocorra. Em algum momento esse ato precisa ser materializado. Exemplo, se é a administração pública praticando um ato, esse ato ou ele vai ser escrito, ou ele vai ser um processo administrativo, ou ele vai ser um ato que pode ser um ato falado, por exemplo. Então, a forma é isso. É como esse ato é praticado. E as formalidades inerentes à forma é observar. Então, se ele é um ato escrito, é observar o seguinte, ele foi publicado? Se ele é um processo administrativo, ele foi reduzido a termo? Ele foi garantido contraditória e ampla defesa? Entendeu?
Então seria basicamente dizer como a administração pública pratica o ato e através disso é a administração pública de observar, além de como ela pratica, as formalidades. Para a gente é sempre comum pensar em ato escrito e publicado, já que pelo princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição, todos os atos precisam se tornarem públicos, né? E a segurança jurídica vai ser quando ele é feito através da forma escrita. Mas o que eu quero que fique claro para você? Forma é o revestimento do ato, ou seja, é como esse ato vai ser praticado. Escrito, falado, uma multa num talãozinho, pouco importa. É como o ato vai ser praticado e as formalidades que vêm com esse ato, ok? Então, se é escrito, que seja publicado, se é lá a multa no talãozinho, que seja o talãozinho correto, preenchido corretamente, com todas as identificações corretas. Ficou claro, Luiz? Vamos lá, vamos falar da fidelidade. Olha que bacana, acabei de ganhar um cafezinho aqui. Valeu, Rian. Então vamos lá. A finalidade. O objetivo, a finalidade, seria dizer qual é o objetivo da administração pública. Então, toda vez que a gente fala qual é a finalidade, a gente está indicando qual é o objetivo da administração pública. E, basicamente, a gente vai dizer que são dois. O primeiro deles é aquele mais amplo, que é sempre atender ao interesse público. Então, sempre será a finalidade atender ao interesse público. Vamos lembrar o que é o interesse público? O interesse público é o interesse da coletividade, é o interesse da maioria, é o acatamento do bem comum. Então, sempre que a administração pública estiver ali atendendo o interesse público, estiver falando do interesse da maioria, é a ideia de todo o ato praticado pela administração pública. Então, sempre será o interesse público. Por outro lado, eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Porque imagina, a administração pública tem um ato, pratica um ato administrativo, esse ato atende ao interesse público, mas não atende ao objeto do ato. Então, por exemplo, ela fala o seguinte: considerando o grande trânsito que tem numa avenida X. Vamos pegar em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Considerando o grande trânsito que tem na Avenida Afonso Pena, a administração pública resolve, então, construir uma ponte, construir uma passarela de pedestres em Montes Claros. Opa, peraí. Construir uma passarela de pedestre em Montes Claros atende o interesse público? Atende. Nós não vamos dizer que não atende, porque atende. Mas ela atende a finalidade do ato, que é melhorar o trânsito lá na Afonso Pena? Não, ela não atende. Então, não adianta o ato atender só ao interesse público. Ele tem que atender também, necessariamente, o resultado, o objetivo do ato. Então ele deve alcançar também o resultado, o objetivo do ato administrativo. Esses são os grandes aspectos que a gente tem que levar em consideração. Ele tem que atender o interesse público e tem que atender o resultado, o objeto, a forma, o porquê daquele ato está sendo praticado, está sendo celebrado. Entendidos? Então, atende ao interesse público e tem que atender ao resultado do ato. Esse seria a finalidade.
Então a gente pode alcançar aqui a finalidade. Vamos dizer que é o objetivo do ato. Tranquilos? Então vamos seguindo. Vamos falar do nosso próximo, que é o motivo. Motivo. Bom, o que é o motivo? O motivo seria a justificativa do ato. A exposição de motivos do ato. O que levou a administração pública a praticar aquele ato. Então, o motivo é a justificativa. É a administração pública falando, olha, considerando o grande trânsito na Avenida X, considerando grande quantidade de sinal, considerado o grande volume de pedestres, considerando que tem uma escola ali do lado, eu vou construir uma passarela de pedestres. Então, quando ela faz isso, ela está apresentando um motivo, ela está dizendo por que ela praticou aquele ato. Então, o motivo é a justificativa do ato. Existe uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Esse nome costuma cair em prova? Esse nome não, mas o conteúdo dele sim. O que vai me dizer essa teoria dos motivos determinantes? Ela vai me dizer que o motivo apresentado, ou seja, a justificativa apresentada, vincula o ato praticado. Isso significa dizer que se eu dei uma justificativa, se eu apresentei um motivo, eu não posso praticar um ato diferente daquele ali. Tchau, Tiago. Um grande abraço. Então é isso. A teoria dos motivos determinantes é essa. O motivo apresentado vincula o ato praticado. Eu não posso apresentar um ato, eu não posso praticar um ato diferente do motivo da justificativa que eu apresentei. Entendidos? Então, o motivo seria a justificativa do ato apresentado. Então, é essa. Vimos que todo ato tem que ser praticado por um agente competente e capaz. Competente e capaz. Vimos que ele tem que obedecer à forma, que é o revestimento exterior do ato, que é como aquele ato vai ser praticado e as formalidades inerentes ao ato. Vimos que o ato tem que atender ao interesse público e ao objetivo do ato em si, ao resultado do ato. Vimos que todo ato tem que ser motivado, ou seja, tem que trazer uma justificativa. Mas o que é o ato em si? O que será esse ato? Este é o objeto. O objeto é o ato.
em si. O objeto é o ato em si. Isso significa dizer que é o corpo do objeto, que é a ideia do objeto, que é o objeto mesmo. E ele tem que observar 4 características. Ele tem que ser lícito. Imagina, o diretor da escola, o agente competente capaz, fazendo esse ato através de uma portaria publicada, com o objetivo de melhorar a concentração dos alunos, justificando-se que os alunos fazem muita bagunça em sala de aula, vem ministrar meio cigarro de maconha para cada aluno até 10 anos de idade da escola. Opa, peraí, eu tenho um problema com isso. O agente é competente, a forma e a formalidade está correta, a finalidade foi expressa, o motivo está aqui, mas o objeto do ato é ilícito, é contrário à lei. E não pode ter objeto ilícito, não pode ter objeto contrário à lei, ao princípio da legalidade. Então, a primeira regra do objeto, do ato em si, é que ele seja lícito, é que ele observe sempre a legalidade. Então, ele tem que ser lícito, ele sempre tem que observar a legalidade. Entendidos? Segunda característica, ele tem que ser possível. O que é possível? É aquele que existe um certo controle. Imagina, o objeto do ato é que fica proibido de chover às terças-feiras do mês de janeiro. Não é possível, não tem como. Ou, considerando o asfalto novo que foi implementado na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, todos os carros devem passar flutuando na avenida a 20 centímetros de altura. Também não é possível. Até a data de hoje, eu desconheço carro que flutua. Então, é impossível. O ato tem que ser lícito, atender a legalidade, tem que ser possível. Possível, sinônimo de possível para você ficar atento à prova. Exequível. Ok? Possível, exequível, lícito, que atenda à legalidade. E tem que ser certo, determinado. Imagina isso, a administração pública, por meio do prefeito, o agente competente, dentro de um decreto expropriatório, observado todas as formalidades, considerando o interesse público e a necessidade de mais área verde, considerando a necessidade de praças, vem desapropriar um imóvel. Tá, mas qual imóvel? Em qual rua? Qual número? Qual bairro? Não, o decreto não fala. Se o decreto não fala, não tem jeito, porque ele tem que ser certo e determinado. Então ele precisa ser certo, determinado, trazer com detalhamento, trazer com exatidão cada uma das características desse decreto. Certo, determinado. E por fim, ele precisa ser moral. Moral atendendo ao princípio da moralidade administrativa, lá do artigo 37. Né? Sobre o moral, não adianta ele ser legal se ele ferir a moralidade administrativa. Então ele tem que atender a moralidade. Sinônimos de moralidade: probidade administrativa, ética, bem comum. Então ele tem que atender a moralidade administrativa, que aliás é um princípio lá do artigo 37 da Constituição Federal. Então tá aí as regras fundamentais.
estão aqui os requisitos do ato administrativo. Entendidos? Vamos falar um pouquinho dos atributos do ato administrativo. Primeiro atributo, presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade presume-se, acredita-se, parte do pressuposto, né? Presume-se legitimidade nos atos administrativos. E o que significa que presume-se a legitimidade? Presume-se que todos os atos praticados são legais e que tudo aquilo que é informado é verdadeiro. Né? Presume-se que o motivo é verdadeiro, presume-se que o ato é legal. Então, se o ato é legal e verdadeiro, qual que vai ser o efeito imediato disso? O efeito imediato é que ele vai produzir imediatamente seus efeitos. Então aqui, ó, produz efeitos imediatos. Por que ele produz efeitos imediatos? Porque quem garante a ele é o atributo da presunção de legitimidade. Porque considera-se legal e considera-se verdadeiro todos os requisitos da administração pública. Admite prova em contrário? Admite, mas quem tem que provar é quem está alegando. Da administração pública, presume-se, parte do pressuposto, que está tudo certo, que está tudo verdadeiro, que está tudo de acordo com a lei. Isso também é chamado de fé pública. Isso é chamado de fé pública. Quando você pega uma certidão, por exemplo, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, no final dela vai estar escrito assim, dou fé. Quando está escrito dou fé, simplesmente a gente pode ler o seguinte, é o agente público evocando a fé pública. Quando ele está evocando a fé pública, ele está evocando a presunção de legitimidade. E o que é a presunção de legitimidade? É dizer que tudo que está praticado ali é legal e verdadeiro. Portanto, aquele ato já pode imediatamente produzir os seus efeitos. A autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade significa dizer o seguinte, a administração pública pode praticar os atos, ela pode praticar um ato administrativo, ou seja, ela pode criar, modificar, resguardar e extinguir direitos sem ter que pedir autorização a outro órgão ou outra entidade. Ela simplesmente pode fazer isso. E quando que ela vai poder fazer isso? Quando a lei falar que ela pode. Porque a autoexecutoriedade decorre de lei. Exemplo, a administração pública tem autoexecutoriedade para fazer uma desapropriação, mas ela não tem a autoexecutoriedade para fazer a emissão na posse. Significa dizer que ela pode desapropriar o imóvel, mas ela não pode necessariamente ir lá e tirar à força quem está dentro do imóvel. Então, a autoexecutoriedade sempre decorre de lei. Autoexecutoriedade
A administração pode praticar seus atos sem necessidade de autorização. Vamos lá. Vamos comentar o próximo, que é a imperatividade. A imperatividade, ela está ligada à utilização de, quando necessário, da imposição. Ou seja, ela pode impor sua vontade sobre o administrado. Esse seria a ideia da imperatividade. Ela pode impor a sua vontade sobre o administrado. Por isso que a administração está em supremacia. Por isso que o regime jurídico é o regime jurídico administrativo. Né? Isso decorre da supremacia do interesse público. A exigibilidade é um conceito até bem parecido. Se na imperatividade ela pode impor, aqui o que muda pela exigibilidade são os autores. Esses três aqui, todos os autores concordam. A exigibilidade só tem um autor que fala sobre isso, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu preciso saber que tem isso? Não, não precisa não. Mas a gente comenta sobre todos os autores, se cair na prova, você viu. Igual a tipicidade, só a Maria Silvia Zanella de Pietro que entende que tem assim. Mas não faz diferença, vamos considerar que sejam esses 5, se cair na prova, tá valendo. A exigibilidade seria muito parecido com a imperatividade, mas seria da administração pública poder exigir algo do administrado. Ela pode exigir um comportamento, ela pode exigir dele fazer, ela pode exigir dele deixar de fazer. Então essa é uma característica da exigibilidade. É a exigir dele, exigir do administrado determinada conduta. E a tipicidade, que só tem uma autora que entende também, mas vamos falar dessa. Tipicidade seria estar previsto em lei. Né? Atendendo ao princípio da legalidade. Então, esses são os requisitos dos atos administrativos e esses são os atributos do ato administrativo. Certo? Então, a gente já tem essa separação aqui do que são os requisitos, do que são os atributos dos atos administrativos. Eu espero que a aula tenha sido de grande valia para vocês, que esse bate-papo tenha sido bem bacana para vocês. E lembrem-se, hein? Lembrem-se de curtir o Monster nas redes sociais. Aqui estão as redes sociais do Monster. Me segue também no Instagram, Professor Baroni. E é isso. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.